Nós estamos aqui recebendo Elivaldo Barbosa e o prefeito de Teresina, Firmino Filho. Prefeito, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Elivaldo. Já nos cumprimentamos, o quê? 3 vezes hoje, né, Elivaldo? Elivaldo, boa tarde mais uma vez, Elivaldo. Bom, estamos recebendo o prefeito de Teresina, Firmino Filho, para tratar de diversos assuntos. Você, inclusive, pode participar com a gente dessa entrevista através do nosso WhatsApp, 9904-0322, mandando mensagens para nós, para falar aqui com o prefeito de Teresina, o prefeito da nossa capital. Bom, prefeito, gostaria de começar essa conversa falando com o senhor a respeito da questão que mais tem chamado a atenção neste período, que é a crise econômica. O Fundo de Participação do município nunca tinha registrado valores tão baixos nos seus repasses. Isso tem preocupado a gestão, evidentemente, mas que medidas vocês estão tomando para garantir que a economia não saia do eixo, prefeito? Muito boa tarde. Boa tarde. Nós estamos ainda passando, por aquela que é a mais grave crise econômica de toda a nossa história. Nos últimos 2 anos e meio, nós tivemos uma forte recessão econômica. Nos anos de 2016 e 2015, o PIB, que é o somatório da produção interna, teve uma queda de quase 4% em cada um dos anos. Isso se reflete no mercado de trabalho, com o aumento do desemprego. Nós já temos hoje no Brasil mais de 14 milhões e meio de desempregados, mais de 6 milhões de brasileiros que sequer procuram mais um emprego durante a sua semana, durante o seu dia. Enfim, houve de fato um desarranjo muito grande, tem prejudicado muito o Brasil como um todo. E junto com essa crise econômica, nós temos também uma crise política que reforça toda essa crise econômica e que produz também consequências negativas para toda a nossa sociedade. Então, cabe a cada uma das unidades do Estado, cada uma das prefeituras, dos governos estaduais, buscar se adaptar a essa realidade, sob pena de entrar num caminho de incerteza e de descontinuidade e de desarrumação, de toda a máquina pública. Nós temos vários exemplos no Brasil de prefeituras e de governos estaduais que se desarranjaram, que entraram numa situação de desequilíbrio. O caso mais extremo do Rio de Janeiro, que não está conseguindo sequer pagar os seus servidores estaduais, a máquina da saúde, a máquina da segurança completamente paralisada, sem funcionamento. E temos casos também de prefeituras pelo Brasil afora. Talvez a maior delas seja a Prefeitura de Porto Alegre, que já anunciou que vai escalonar, por exemplo, o pagamento dos seus servidores. Por que a Teresina não chegou a esse ponto, prefeito? O que você acha que foi feito aqui que os outros municípios não fizeram? Ou nós estamos sob esse risco também? Todos nós estamos sob esse risco. É importante que cada um possa fazer o seu papel, buscando aumentar suas fontes de receita que porventura não tenham sido exploradas e, ao mesmo tempo, buscando reduzir as suas despesas para que haja um enquadramento da sua estrutura de despesa dentro da receita que é disponível para cada um dos entes. A Prefeitura de Teresina, ao longo de 2 anos, ela perdeu, do ponto de vista anual, algo em torno de 120 milhões de reais. Ou seja, a nossa receita mensal hoje, ela é 10 milhões de reais a menos do que era há 2 anos atrás. No ano passado, nós tivemos momentos de muita dificuldade e eu confesso que, pela primeira vez, ano passado, nós tivemos o risco bastante grande, real, de atraso na folha. No mês passado? No ano passado. No ano passado houve o risco de atraso. E esse ano, de fato, continua. A nossa maior segurança é de que estamos fazendo um projeto de redução de despesas. Esse projeto já produz resultados importantes. Ele almeja, ao longo do ano, reduzir a despesa em cerca de 60 milhões de reais, fazendo a revisão de todos os contratos, buscando fazer novos contratos com novos formatos, enfim, buscando manter o nível de serviço, mas reduzir custo para que a gente não sofra muito com essa crise. O que a gente lamenta é que o Brasil estava já num processo de recuperação. A economia nossa, ela começa a se aquecer no Centro-Sul e depois vai se espalhando para o Norte e Nordeste e para as outras regiões mais periféricas. Da mesma forma, quando começa a recessão, ela começa no centro dinâmico e vai se espalhando para as economias menores. Então, o Piauí
custou a sofrer os efeitos da crise. Por exemplo, 2015 foi um ano de crise no Brasil como um todo, mas não foi um ano de crise no Piauí. A crise chegou no Piauí em 2016 e estava se acentuando agora em 2017. Nós vivemos o primeiro semestre, não tem sido nada bom na economia de Teresina e do Piauí. Mas a nível de Brasil, nós já víamos uma retomada de alguns setores, especialmente setores de exportação e os setores ligados ao agronegócio. Tanto é que o PIB publicado desse primeiro trimestre já estava um pouco maior do que 1%, já se via uma perspectiva de saída da recessão. Então, a expectativa dentro desse cenário positivo era de que no segundo semestre a economia do Centro-Sul continuaria a crescer e isso arrastaria também a restante da economia brasileira. Infelizmente, a crise política, ela chegou e lançou uma ducha de água fria em toda essa perspectiva. Quer dizer, o fato desses escândalos envolvendo o presidente da República levou uma paralisação de todas as expectativas de todo o mercado. Então, hoje nós não sabemos exatamente o que esperar para o próximo trimestre, para o próximo semestre. Você acha que a decisão do seu partido, PSDB, de permanecer na base de sustentação Michel Temer, tem como fundo essa preocupação que o senhor está demonstrando? Manter a estabilidade política para tentar uma retomada? O senhor ficou surpreso com a decisão de ontem? Eu fiquei surpreso com a tomada de decisão. Pensei que o PSDB ia postergar mais uma vez a decisão. Ou deixar o governo? Acho que, na verdade, eu acho que talvez teria sido a decisão mais prudente para que houvesse uma consolidação melhor da disposição do partido. Porque, de um lado, nós temos um conjunto de lideranças políticas, as mais novas, chamados cabelos pretos do partido, que dizem que o partido precisa estar antenado com o que a população está querendo, né? A saída do governo, do governo Temer, que é um governo impopular. E, de outro lado, as lideranças mais antigas do partido, defendendo esse compromisso não com o governo Temer, mas principalmente com o Brasil. A ideia de que a saída do governo Temer ele vai levar a um processo de enfraquecimento político e de isolamento político do presidente, que vai continuar presidente por mais tempo, porque é difícil tirar um presidente, qualquer que seja a situação, e essa permanência de um presidente enfraquecido, de um presidente cada vez mais dependente de uma base cada vez mais fisiológica, isso na realidade contribuiria para que esse quadro atual, que já é ruim, fosse piorar. E que essa retomada da economia que nós estamos torcendo que aconteça, que essa retomada com a saída do PSDB claramente seria abortada e que, portanto, toda a economia brasileira sofreria, né, com as suas consequências. Portanto, essas duas posições bastante antagônicas estavam em discussão no partido e, aparentemente, foi vencedora a posição mais comedida das lideranças mais antigas do partido, e isso foi comunicado ontem à noite. Mas, enfim, eu acredito que o quadro político nacional está tão dinâmico, está tão rápido, está tão mutável, que é difícil imaginar o que vai acontecer daqui a 3 meses, o que vai acontecer daqui a 6 meses. Como é difícil imaginar, é difícil imaginar que a gente saberia o que iria acontecer 3 meses atrás. Né? Agora, prefeito, o senhor falou aí com muita preocupação da situação financeira da prefeitura. Com a queda na receita e a prefeitura comprometendo 36% para investimentos no setor estratégico, importantíssimo, que é a saúde. Com a queda na receita, essa despesa está comprometida? Veja, a saúde tem financiamento próprio. Nós temos gasto quase 36% da nossa receita corrente líquida em saúde. Fizemos, no início dessa gestão, uma mudança gerencial importante com a reunificação das entidades, dessas 3 secretarias que cuidavam da saúde, foi reunificado sob a liderança do nosso ex-prefeito Silvio Mendes. Obviamente, toda mudança administrativa provoca dificuldades gerenciais, com a mudança de diretores, mudança de gerentes, provoca também algumas dificuldades na renovação e na negociação de novos contratos, e isso tem trazido, sem dúvida nenhuma, algumas dificuldades no funcionamento da nossa rede de assistência à saúde. A gente tem que reconhecer que, de fato, isso é realidade. Mas eu não tenho a menor dúvida também que, com essa liderança e essa experiência, e a equipe do nosso querido ex-prefeito Silvio Mendes, todos esses problemas estão sendo enfrentados, e em breve nós vamos ter não apenas uma retomada da normalidade, mas vamos ter novos avanços para a nossa saúde pública. Como a saúde pública ela tem um financiamento em separado, é importante dizer que essa crise ela
ela evita, né, que nós tenhamos novos avanços na saúde, mas ela não deve prejudicar o funcionamento normal, né, de toda a máquina de saúde, que é uma máquina grande formada no município de Teresina pela Prefeitura Municipal. Temos aqui algumas perguntas de telespectadores. Prefeito, Cleiton, lá do centro, está perguntando se ainda há possibilidade de nomeação de novos guardas para a Guarda Municipal, até citando aqui o encontro que houve ontem com o Tribunal de Contas do Estado, falando a respeito disso. É importante deixar bastante clara a nossa posição. Todos os concursados que foram aprovados vão ser chamados. Nós queríamos chamá-los ainda esse primeiro semestre, mas infelizmente por conta dessa crise que nós estamos falando, é importante que nós possamos fazer o chamamento com a segurança de que nós vamos chamar os guardas municipais para que eles tenham o seu salário pagos em dia. Não adianta nós fazermos pirotecnia, chamarmos concursados que nós não podemos pagar. Então é necessário ter seriedade no trato da coisa pública, é necessário ter compromisso com a cidade de Teresina. Não adianta fazer pirotecnia em determinado setor e fazer com que toda a cidade seja prejudicada no funcionamento da máquina municipal. Você acha que o Tribunal de Contas está compreendendo a situação da Prefeitura quando faz esse tipo de reunião? Nós temos levado o nosso posicionamento e é importante que as pessoas possam perceber que tudo hoje está conectado, que a crise nacional não é só crise nacional, é a crise regional, é a crise local, que a queda de nível de economia a nível nacional se reflete na receita das prefeituras. Por exemplo, nos últimos 10 anos da Prefeitura Municipal de Teresina, na sua execução orçamentária, durante 8 anos, nós tivemos excesso de arrecadação. Então, ao final do ano, nós poderíamos aditar créditos orçamentários. Nos últimos 2 anos, não existiu isso, o que é uma exceção. Isso demonstra justamente essa queda brutal que nós estamos vivendo. E quando nós estamos passando por uma queda brutal como essa, nós não podemos brincar de fazer novas despesas. É necessário ter seriedade nesse trato, porque dinheiro não leva desaforo para casa. Se você assumir uma despesa que você não pode pagar, você vai atrasar. E se você fizer isso com os servidores, você vai atrasar a folha. E atrasando a folha, a máquina deixa de funcionar. Os hospitais vão fechar, as escolas vão fechar, não vai ter limpeza pública e nós não queremos essa desorganização para a nossa cidade. Então, ser prefeito significa também ter que tomar medidas duras, medidas corretas, sérias, nesses momentos de crise. Então, você descarta chamar concursados? Então, nesse primeiro semestre, nós não temos nenhuma possibilidade de chamar esse concursado. Vamos fazer isso a conta-gotas ao longo do tempo. Tanto é que nós já autorizamos para que, nesse período, o pessoal da Secretaria de Assistência, que está gerenciando a questão da guarda, possa iniciar esse processo gradativamente. Esse é o nosso desejo, fazer isso gradativamente para evitar qualquer dificuldade maior. Temos, por exemplo, fizemos no ano passado um concurso que tem que ser homologado agora. Então, agora nós só faremos essa homologação se nós tivermos a certeza de que nós podemos o quê? Chamar os servidores que foram concursados e, ao mesmo tempo, possamos pagar em dia esse servidor. Nós não vamos chamar o servidor inchar a máquina diante de uma receita cadente, uma receita que cai, e passar o vexame e prejudicar toda a população. Isso nós não vamos fazer. E é importante que o Tribunal de Contas, ele que trata das contas, sabe o que está acontecendo, possa ter também esse entendimento. Acredito que o tribunal ele não deve apenas se ater à questão de irregularidade formal, deve entender o que é uma gestão. Afeta a lei de responsabilidade fiscal? Claro que afeta. Claro que afeta. Olha só, todos os municípios do Piauí, com raríssima exceção, estão ou passando desse limite com o pessoal ou estão muito próximos já no limite prudencial. Por quê? Porque ao longo do tempo perderam receita. E se perderam receita e como os gastos com o pessoal são incomprimíveis, o índice vai piorando rapidamente. Então, esse ano prometiu o quê? Uma recuperação da receita. No primeiro trimestre, o próprio FPM já começava a dar sinais de melhora. Eu confesso que estava até otimista em relação ao que poderia acontecer esse ano. Mas, de repente, a crise econômica que se abateu, as próprias expectativas de arrecadação de FPM já caíram mais de 5% em termos reais para esse segundo trimestre. Então, isso mostra, né, que nós devemos ter, em momentos de crise como esse, bastante prudência, sabedoria. Nós não queremos voltar ao passado, né? Nós, no passado, a cada década, nós tivemos um atraso de folha pelo Estado. Quem não se lembra, na década de 80, o atraso de folha do governo do Estado. Quem não se lembra, na década de 90, o atraso de folha do governo do Estado.
Então, nós estamos vivendo uma crise pior do que a da década de 80, pior do que a década de 90, e o governo do Estado não está passando por crise, nem a prefeitura está com crise de salário atrasado. Isso dá uma ideia então do risco pelo que menos, exatamente, é importante advertir a população do que está atraso. acontecendo, que não adianta estar com uma conversa cor-de-rosa e depois ter que encarar a realidade. Todos estão correndo risco. Se essa crise se aprofundar, todos vão correr muito mais risco. Recentemente, nós tivemos um depoimento do secretário adjunto da Fazenda do Governo do Estado na Assembleia, quer dizer, falando da possibilidade bastante concreta do Estado entrar em desequilíbrio. Então, é necessário que nós possamos ter prudência nesse momento. E a nossa posição, tanto a do governador quanto do prefeito, tem que ser de prudência para que a máquina continue a andar. Quer dizer, nós já sofremos no passado, com atraso de governo, nós sofremos. O que acontecia com os hospitais naquela época? O que aconteceu com o ano letivo das crianças naqueles anos? Perdido. Imagina se acontecer com a prefeitura, o que, é que vai acontecer com a limpeza das ruas? Então, são coisas elementares que para serem continuadas, elas precisam ter um cenário mínimo de normalidade. E o Brasil está num cenário absolutamente anormal. E isso precisa ser dito de forma clara. 2017... Nós nunca tivemos uma crise mais grave do que toda a nossa história. Toda a nossa história. Dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, nunca. É importante até que a gente bote na memória isso, para que depois a gente conte os nossos filhos, nossos netos, para que eles não passem a mesma confusão que nós passamos. Desde 96, quando o senhor assumiu a prefeitura, de 96 para cá, é a pior crise? De 93 para cá não tem nada parecido. Você acha que nós estamos no ano perdido, do ponto de vista administrativo, de realizações, de planejamento, de investimentos? Eu acredito que não, porque coisas importantes foram feitas no passado e que estão frutificando agora. Por exemplo? E coisas estão sendo plantadas agora para o futuro. Então, como nós estamos no início da administração, nós estamos colhendo ainda frutos que foram plantados na legislação passada e estamos plantando boas sementes para que, ao longo dos próximos anos, a gente possa colher bons frutos para a nossa cidade. Por exemplo, nessa primeira metade da nossa gestão, nós vamos ter muitas transformações na mobilidade urbana, no transporte coletivo. Agora mesmo, nós estamos, nesse ano, tendo a introdução do novo modelo de transporte coletivo na região sudeste, no Grande Liceu, e até o final do ano, acredito que vai ser agora no mês de julho, estamos esperando só a chegada de 34 novos ônibus de troncais com ar-condicionado para fazer as linhas alimentadoras, para que nós possamos ter implementação completa até o final do mês de julho na região sudeste. E até o final do mês de dezembro desse ano, com a conclusão tanto do terminal do Parque Piauí, que começou a estar andando em boa velocidade, como a conclusão dos corredores da Miguel Rosa e da Barão de Gurgueia, como também a conclusão pelo governo do Estado do viaduto da Miguel Rosa, nós vamos ter a entrada em funcionamento da região sul. E no próximo ano nós vamos ter o novo modelo chegando à região norte e até o segundo semestre de 2018 da região leste da cidade de Teresina. Portanto, não estão comprometidas por causa da crise não, né? Essas obras dos corredores? Graças a Deus não, porque são obras que foram ou através de recursos de empréstimos ou através de recursos do parque, que tem um tratamento diferenciado no Orçamento Geral da União. Então, essas obras, elas podem sofrer alguma dificuldade de outro tipo, mas não de financiamento. Nós estamos andando. E, além disso, outras obras que já tinham sido planejadas estão prestes a iniciar. Por exemplo, nós acabamos de licitar, vamos dar em breve ao serviço da Avenida Ulisses Marques, que liga lá Kennedy até o centro de esporte ali da Universidade Federal do Piauí. Nós já mandamos licitar o projeto executivo da ponte, segunda ponte lá do Puti Velho, a ponte Vieira Toranga. Em breve começaremos o processo de licitação da ponte que liga a universidade ao balão da Coca-Cola ali na Zona Norte. Enfim, já mandamos para licitar também o viaduto lá da Tabuleta. O governo do Estado está terminando agora o balão da Miguel Rosa e a prefeitura vai iniciar o balão correspondente, que é do lado da Tabuleta. Enfim, são obras importantes que nós queremos, mesmo apesar dessa crise, dar início e ter continuidade por conta daquilo que foi feito no passado. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos plantando boas sementes para que nos próximos anos a gente possa colher bons frutos, né? Estamos trabalhando junto à CAF, que é o Banco Latino-Americano de Desenvolvimento Econômico, com obras para o nosso sistema viário, para completar essas transformações do transporte coletivo. Estamos trabalhando em novos empréstimos junto à Caixa Econômica e ao Banco do Brasil para cuidarmos
especialmente nessa segunda fase das linhas alimentadoras, das ruas que vão receber as linhas alimentadoras desse transporte coletivo, enfim. E vamos trabalhar também bastante intensamente para ter recursos para as obras de qualificação do nosso centro, que é uma espécie de continuidade, né, dessa política de reforma urbana da cidade de Teresina. A rigor, essa mudança do transporte coletivo é apenas a face mais aparente de um conjunto de mudanças que nós queremos no nosso estilo de desenvolvimento urbano, que foi colocado em xeque, né, na última fase de crescimento econômico, com a cidade empilhada de carro e com dificuldades na nossa qualidade de vida e na circulação na nossa Teresina. Prefeito, uma boa parte da pergunta dos telespectadores aqui através do nosso WhatsApp está relacionada a concurso público. Então, a Camila daqui, Gomes do Ilhotes, fala de concurso público da Procuradoria do Município, se vai ter ou se vão ser chamados concursados, FHT e também esse trans. Para a gente tentar resumir aqui, concursos públicos, convocações vão ser lentas e novos concursos, previsão de algum? Só existe uma previsão de concurso novo, é na Fundação Municipal de Saúde, justamente para alguns cargos essenciais que precisam ser complementados. Então, esse processo já está em andamento, já foi autorizado a realização dele para a Fundação Municipal de Saúde e deve estar sendo publicado em breve. O que nós temos é os concursos, o concurso relacionado à Guarda Municipal, existe esse compromisso de chamar de forma gradativa os guardas municipais, todos aqueles aprovados, são 208 aprovados, acredito que até o final do segundo semestre é possível chamar todos, mas vamos fazer de forma gradativa, com muita parcimônia, para evitar qualquer tipo de risco. Em relação aos concursos públicos que foram realizados, mas que não são homologados, nós vamos fazer a homologação só quando tivermos certeza de que vamos, no momento seguinte, fazer a convocação de todos eles. Portanto, acredito que a homologação vai ficar à espera, né, da definição do quadro econômico nacional. Na medida que eles clarear, nós vamos fazer a homologação e, obviamente, na sequência faremos a convocação. Perfeito. Na política, eu destacaria aqui até uma dúvida. Eu vou perguntar para ele, quando estiver aqui. A gente se fala em oposição no Piauí. Diz, não, tem lá o PSB, o ex-governador Wilson Martins, um pedaço do PMDB com o ex-ministro João Henrique, pequeno, mas está aí em atividade. Aí eu digo assim, e o PSDB? Não, mas o PSDB está muito bem relacionado com o governador Wellington. Você não vê aí a relação amistosa do prefeito Firmino Filho com o governador Wellington? Mas eu não tenho dúvida, o PSDB é oposição. Ou eu estou errado? Nós temos um bom relacionamento administrativo com o governador Wellington Dias, não tem a menor dúvida em relação a isso. Infelizmente, a própria crise tem feito com que a parceria administrativa não seja mais intensa, como nós desejaríamos, tanto, acredito, o governador quanto nós. Mas a gente tem que reconhecer que é muito difícil, né, uma composição política entre PSDB e PT. Mas eu sempre digo que também em eleição, em política nada é impossível. É importante que a gente possa perceber a dificuldade desse ano de 2017. Olha só, a gente não sabe como é que vai acabar esse ano. A gente não sabe como é que vai iniciar o 2018. A gente não sabe isso em relação ao Brasil como um todo. A gente não sabe como é que vai estar a economia do Brasil no início do ano que vem. A gente não sabe como é que vai estar a política do Brasil, quem vai ser o presidente da República em janeiro do ano que vem. Você quer quais serão Alguém as pode regras dizer, da próxima eleição? com certeza. Até o quadro de disputa mesmo de candidaturas. Olha, se a gente não sabe como é que está o quadro nacional, quem é governo no nível nacional, quem é oposição, quem são os extremos que vão se degladiar, quem é candidatura de centro no ano que vem. A nível nacional, se a gente não sabe como é que vai estar a economia no ano que vem, se a gente não sabe nada, está tudo escuro. Como é que a gente pode estar fazendo previsão? Como é que a gente pode estar armando o palanque? Como é que no meio da crise dessa deve estar um prefeito, um governador falando de palanque político? Mas tem que estar trabalhando para resolver, para chegar em outro lugar, para chegar vivo e sobreviver até lá. Até para ajudar aqui o raciocínio. O trabalho de todo gestor hoje é sobreviver até chegar lá. Entendeu? Eu digo sempre, olha, está tudo tão escuro e vai continuar a escurecer. Nos próximos meses, ninguém sabe o que vai acontecer. Vem cá, alguém imaginaria, 6 meses atrás, que o Jair Bolsonaro teria 15% de intenção de voto no Brasil? Alguém imaginaria que o prefeito Dória, que há um ano atrás era um prefeito desconhecido em todo o Brasil, tem o dobro de intenção de voto do Geraldo Alckmin, que é governador de São Paulo, e tem mais intenção de voto que o Geraldo lá no estado de São Paulo? Então, as coisas estão acontecendo de forma tão rápida que a gente não sabe o
que vai acontecer. Tem que ter a humildade de dizer, para ninguém sabe o que vai acontecer no ano que vem. Às vezes eles são lembrados porque eles vão se colocando também, né, prefeito? Eles vão se apresentando como essa alternativa. E até eu queria só para complementar o Edivaldo, muitas vezes a população está aqui acompanhando as entrevistas, olhando o noticiário e já pensando quem pode ser uma alternativa para este cenário em 2018. E começa a ela mesma projetar quem seriam esses nomes. E muitas vezes na oposição, o seu nome é um nome lembrado. É justamente por isso... Até em pesquisa. Até em pesquisa. E bem lembrado até. Essa eleição nacional está muito parecida com a eleição de 89. A eleição de 89, o que aconteceu? Foi a eleição que no segundo turno chegaram o Collor e o Lula, que eram de partidos. O PT era um partido, na época, de extrema esquerda, que não tinha a menor possibilidade de chegar na presidência da República e, de repente, pulou para o segundo turno. O Brizola, que era o favorito naquela época, né? O Covas também pelo PSDB, o PMDB entrou de Ulisses Guimarães, o PFL entrou de Aureliano Chaves. Todos esses partidos tradicionais, Silvio os partidos Santos chegou fortes, a concorrer. Silvio Santos, os três do PFL, os candidatos, quer dizer, tradicionais, dos partidos fortes, tal, desapareceram. Tem um segundo turno absolutamente inesperado, um candidato de direita que apareceu de um estado periférico, Alagoas. Partido inexpressivo, que não sobreviveu nem PRN, Partido da Reconstrução Nacional. Isso. PRN, onde é que está o PRN hoje? Entendeu? E o PT, que na época não tinha nenhuma envergadura assim maior no jogo nacional. E foi para um segundo turno absolutamente atípico, né? Por exemplo, o PSDB votou naquela eleição usando Lula. Quer dizer, o Covas não passou, não sei se ficou terceiro ou quarto, o Brizola e Brizola foi terceiro depois, e apoiou o Lula no segundo turno. Isso. Tanto PSDB quanto PDT votaram no Lula no segundo turno. Mas, enfim, foi uma coisa absolutamente inesperada. O que eu acredito é que nós estamos vivendo um cenário muito semelhante. Certo. A crise é tamanha que muito dificilmente os partidos mais antigos vão ter uma boa representação. Mas, enfim, para que esses partidos possam ter um bom desempenho, eles têm que internamente se renovarem. Eles têm que mostrar uma maior sintonia com o que a população está querendo. Então, prefeito, o senhor não descarta nem avalia como possível agora dizer que será ou não agora, o candidato. Em relação à minha posição pessoal, então acredito que o cenário é escuro, então não tem como prever. E como um cenário como esse, então o que acontece? Você tem que sobreviver e chegar até lá. Agora é importante que você possa conversar com todas as forças para que no momento oportuno você possa tomar uma decisão que seja mais correta, que você acredite mais, que você tenha mais no momento adequado, quer dizer, o processo eleitoral... Então você está aberto para o diálogo? Não, claro, nós sempre tivemos, nós nunca fomos sectários, nós nunca fomos radicais, vamos estar sempre, e mais do que nunca agora, porque faz escuridão e a gente precisa criar, na frente, criar uma luz. Então, moral da história, vamos estar assim, minha disposição pessoal, não sou candidato a governador no ano que vem, não sou candidato a nenhum cargo no ano que vem. E muito provavelmente eu vou disputar mais uma eleição mais na frente ainda, ver se o povo ainda lembra de mim. Mas, enfim, eu não tenho no meu íntimo, né, uma vontade de ser candidato. Porque toda candidatura, em última instância, exige uma determinação pessoal. Pessoal também, né? Uma vontade pessoal, que é um ânimo, né, uma coisa que você define quando você está dormindo, quando você está quase dormindo no seu travesseiro. Vamos chegar lá, é hoje, né? Vamos construir uma disposição e tal, para fazer aquilo que é necessário numa candidatura. E uma candidatura não é uma coisa fácil, quer dizer, uma articulação, um trabalho de corpo a corpo, enfim, a busca dos apoios políticos, enfim, isso depende muito da determinação pessoal. Entendeu? Então, todo candidato todo candidato já é eleito. Por que ele está assim? Porque ele acredita naquilo. Se ele não acreditasse ser eleito, ele não ia. Tá certo. Então, a minha disposição pessoal é essa. Não sou candidato a nada. Vamos esperar o quadro sedimentar, passar toda essa crise, para a gente possa escolher uma boa opção para o estado do Piauí. Prefeito, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Piauí. Obrigado por ter vindo. Prefeito Teresina. Uma alegria estar aqui. Obrigado, Elivaldo. Obrigado a você também, Elivaldo. Isso, Gelson. Boa tarde. Boa tarde.